Então, pessoal, eu queria fazer com vocês aqui uma revisão rapidinha para a prova. Eu gostaria de falar para vocês a respeito de alguns autores que vocês precisam conhecer, recapitular algumas coisinhas das aulas e deixar alguns elementos um pouco mais claros para vocês aqui. É um vídeo curto, tá? Vai ter no máximo uns 10 minutos. Então não é nada para vocês assim se preocuparem horrivelmente, para vocês darem aquela assistida um pouquinho antes de dormir hoje, né, ou coisa que vale, tá ok? Primeira coisa, Weber, Marx e Durkheim. O que vocês precisam saber deles? Do Weber, vocês precisam lembrar das 3 formas de liderança, 3 formas de dominação e 3 formas de legitimação. Qual é a relação entre legitimação, dominação e liderança, para começo de conversa? Legitimação vai ser sempre aquilo que determina e justifica ou fundamenta as ações de determinado líder ou grupo de pessoas que se estabeleceram no topo da relação de dominação. A relação de dominação determina que tem algum grupo que está dando as ordens e determinando o sentido político de determinada sociedade, enquanto o restante segue e basicamente alimenta esses movimentos políticos com o trabalho. E a liderança é a figura que vai determinar esse sentido. Tá? Tem 3 tipos de liderança e a cada tipo de liderança corresponde tipo de dominação e corresponde tipo de legitimação. Mesmos nomes, mesmas concepções. 2 deles, que são mais antigos e têm um pouquinho mais de perenidade, até mesmo nos nossos modelos sociais ainda hoje, são, o primeiro deles, o tradicional, que diz respeito ao poder que uma liderança religiosa tem sobre uma determinada população, e que vai ser, evidentemente, muito mais comum em sociedades que têm uma crença religiosa mais acentuada. O segundo deles, a liderança carismática, que trabalha com a afetividade e tem tendências populistas, e joga, portanto, com essa afetividade, com esses esquemas populistas para conseguir força na figura do político ou do líder. E daí tem a terceira, que é mais contemporânea, que é a racional legal, ou também chamado de liderança procedimental, e que diz respeito especificamente à possibilidade de construir líderes segundo procedimentos normativos, eleições, procedimentos de seleção, escolha e assim por diante. Tá? Esses são os mais adotados nas democracias contemporâneas, por exemplo. Dos 3, o primeiro, a liderança de caráter tradicional, o primeiro modelo, o modelo tradicional, tende a ser mais visível nas sociedades mais antigas. Ainda que exista um pouco hoje, em caráter subalterno, ela existiu com mais força nas sociedades mais antigas. O segundo deles, que é o carismático, ele existe ao longo de toda a história e ele tende a aparecer sobretudo quando a gente vê lideranças de tendência populista. Né? A gente tem vários exemplos ao longo da história a respeito disso, líderes que conseguem agregar pessoas ao seu redor, seja porque auxiliam, seja porque têm um carisma fantástico, seja porque têm um carisma fantástico. E nesse caso essas lideranças acabam agregando pela afetividade, tá? Por um âmbito mais pessoal e por uma capacidade mais pessoal de captar lideranças. O terceiro modelo, que é o modelo procedimental que é instruído pela lei, ele é um modelo basicamente racional, ele é um modelo que tenta buscar princípios racionais e fugir das velhas leituras, tentando se afastar de esquemas de dominação paritários, nos quais a liderança tem poder de mando e o restante simplesmente obedece sem ter influência alguma. Notem que a transição que acontece do modelo do momento histórico em que predomina o modelo religioso, tradicionalista, né, para os modelos racionais ou procedimentais dos dias de hoje, ele passa por um âmbito, por um modelo específico, que o próprio Weber vai chamar de modelo de desencantamento do mundo. Esse modelo de desencantamento do mundo representa a nossa perda fundamental de certas crenças, que elimina a capacidade de buscar explicações para o mundo vertidas a partir de religiosidade, mitos e do misticismo. Assim, nós vamos paulatinamente abandonando essas explicações primordiais para alcançar explicações mais racionais de vida. E isso reflete imediatamente no modelo das nossas lideranças e da nossa organização política. Nós passamos a ter, portanto, uma tendência muito mais feroz a buscar explicações racionais e não explicações místicas. E é por isso que nós vamos ter uma implantação um pouco mais sedimentada desses modelos procedimentais, desses modelos racionais. Analogamente, em paralelo, na verdade, nós vamos ter um outro modelo que surge para tentar estabelecer e fixar a gestão pública de modo que ela possa ser independente da figura do líder e não sofra tanto com as idas e vindas e com as alterações potencialmente visíveis na mudança de líderes. Então, por exemplo, se um líder sai e entra outro, se eles forem de ideologias opostas, nós sabemos que a gestão pública pode ser afetada. E isso sob um critério racional é inaceitável.
razão pela qual nós tendemos a construir um corpo independente de gestão pública que atende às demandas que o político ou o líder que está naquela posição em determinado momento coloca, mas ao mesmo tempo preserva as demandas que a população tem, que o grupo social, que a sociedade tem, de modo a não permitir que as ações de um líder desfaçam as do outro no momento em que entendem que as decisões anteriores foram bem tomadas e atenderam às necessidades de uma sociedade. Esse corpo de gestão administrativa é chamado de corpo da burocracia. É um corpo que tende a ter valores próprios, ou seja, os valores de defesa da administração, independentemente das ideologias. É um corpo que está lá para atender a liderança que está em determinada posição em certo momento, que assume a posição de liderança em certo momento. E é um corpo que é basicamente neutro e objetivo em suas exposições. Se o líder político tem condições de liderar ideologicamente, de liderar a população no sentido da política, no sentido da cultura, o grupamento da burocracia atende a população mantendo um corpo de gestão para o Estado. E esse corpo de gestão vai justamente tentar dar continuidade para as decisões que vão sendo tomadas ao longo da história de uma sociedade. Tá? Então, se o corpo de lideranças políticas dá sentido, o corpo de gestão pública, o corpo burocrático, capacita essas decisões e ajuda a implementar esses sentidos, sem prejuízo de sentidos implementados anteriormente. Ok? Isso é numa casca de nós o Weber. Okay? É mais ou menos o que é preciso saber. Com relação ao Marx, o que nós precisamos saber? Veja, o Marx ele tem uma teoria bem curiosa quando ele vai falar um pouco sobre a organização das sociedades. O Marx entende que toda sociedade sempre existe sob um regime de dominação. E isso, infelizmente, atrasou profundamente a história da humanidade na leitura marxiana. Ok? O que é essa relação de dominação em Marx? Ele sempre vai dizer que existe um grupo de pessoas que dominam e um grupo de pessoas que é dominado. Ao contrário do Weber, que atribui essa relação de dominação aos estados de legitimação que nós discutimos ainda agora, o Marx entende que a relação de dominação parte do pressuposto, ela nasce a partir do momento em que nós determinamos que certos grupos terão propriedade e esses grupos, portanto, terão esse direito de propriedade protegido. O Marx fala que a propriedade determina que algumas pessoas vão ter instrumentos que podem ser empregados, inevitavelmente terão de ser empregados para produzir, e outros não terão. Esses instrumentos o Marx vai chamar de meios de produção. Em cada época da história da humanidade, nós tivemos um determinado grupo de pessoas que tinha domínio sobre esses meios, e nós tivemos meios específicos. Na Antiguidade e na Idade Média, por exemplo, o meio de produção era a terra, e basicamente nós produzíamos para nosso sustento a partir do plantio e da criação de animais. Na modernidade, já há uma variação um pouco maior. Nós vamos ter tanto a terra quanto a riqueza, quanto o recurso, o lastro, o ouro, assim por diante, como meios de produção, mesmo que o ouro possa ser utilizado como objeto de circulação, ele vai acabar sendo inevitavelmente. Eu já vou explicar melhor o que ele é, mas ele acaba sendo, digamos assim, aquilo que é produzido em excesso e preservado, vai ser chamado de mais-valia. Então nós passamos a ter, por exemplo, o pátio de fábrica, a terra ainda também será um meio de produção, mas o pátio de fábrica passa a ser meio de produção. Mais para frente, o maquinário passa a ser meio de produção, um moinho é meio de produção, uma roda d'água é meio de produção, enfim. Todo tipo de equipamento, máquina, espaço, propriedade empregada para produzir é considerada meio de produção. O Marx identifica 4 grandes modelos de dominação. Um chamado asiático, que está ligado, sobretudo, a justificações simbólicas e religiosas de dominação, que literalmente fazem com que a população tenha que produzir na terra, oferecendo para grupos que não produzem, mas que sustentam essa relação simbólica, quase divina. Desculpem, tosse ainda está incomodando um pouquinho. Esse modo de produção é chamado de modo de produção asiático. Né? O modo de produção antigo, que é o modo de produção que nós vemos na Grécia, em Roma, por exemplo, e esse modo de produção está voltado para o uso dos escravos que vão plantar a terra e sustentar os grupos dominantes. O modo de produção medieval, que é basicamente o modo de produção em que o servo planta a terra e está ligado inevitavelmente à terra para sustentar o seu senhor, o nobre que é ligado com a terra por ser seu dono e sua representação viva. E daí a modernidade, em que nós vamos ter um modo de produção chamado capitalista, ou burguês, ou moderno, e nesse modo de produção nós vamos ter a inserção do conceito de capital, então basicamente a possibilidade de você ter algo que flui e reflui, um elemento, um fenômeno de fluxo de riquezas numa determinada sociedade, e nessa sociedade maquinário, pátio de fábrica, espaço para manufatura passam a ser os meios de produção,
e o burguês passa a ser a classe dominante, tendo o trabalhador como a classe dominante. Ok? Notem que o trabalhador trabalha alienando aquilo que se chama sua força de produção. O que é a força de produção? É a capacidade que o trabalhador tem de produzir. O Marx dizia que quando o trabalhador alienava sua força de produção, ele não estava vendendo a força pura e simplesmente. Porque eu não posso vender minha força de produção sem entregar o meu corpo para produzir ou a minha mente para produzir. Razão pela qual, toda vez que eu entrego a força de produção, eu vou junto. Dessa forma, ao contrário do que outros pensadores diriam, pensadores como Hegel, por exemplo, quando um homem aliena sua força de produção, tentando obter algo do capital em resposta, ele não está se libertando pelo trabalho que ele realiza. Na realidade, ele está se tornando escravo pelo trabalho que ele realiza. Essa era a opinião principal que o Marx tinha a respeito desse tema. O Marx fala que nas sociedades desse momento, né, sobretudo nas sociedades burguesas, nós vamos ter um elemento fundamental que vai sustentar a relação como ela é dada. Esse elemento fundamental é chamado de ideologia. Tá? A ideologia está presente em todos os estágios da história para o Marx, em todos os modos de produção. Só vai ser mais visível na sociedade burguesa porque ali nós efetivamente começamos a falar do embate político em torno de ideologias. O que é uma ideologia na percepção de Marx? O termo original ideologia designava a capacidade de estudar um conjunto de ideias ou a formação de certos conjuntos de ideias. O Marx pega esse termo e usa esse termo dizendo o seguinte: quando eu começo a estudar a formação de conjuntos de ideias, o que eu na realidade quero fazer é reproduzir na cabeça de quem estuda essas mesmas ideias. Razão pela qual a ideologia passa então a ser uma perpetuação de corpos ideais, de grupos de ideias, que vão legitimar certas ações e sustentar determinadas relações de dominação. Dessa forma, a ideologia é utilizada para justificar a relação de dominação. Tá? Assim é com o burguês, assim foi com o dominus romano, com o senhor romano, assim foi com o aristocrata, com o nobre da Idade Média, assim era com os monarcas chineses ou com os líderes religiosos do sul da Ásia, ou com chás, ou com, enfim, por aí vai, né? Ou até mesmo a gente poderia dizer com Shakespeare, são lideranças, tecnicamente lideranças intelectuais, lideranças sábios a respeito dos textos religiosos do Oriente Próximo. Então nós podemos dizer que essas relações de dominação surgem e são sustentadas por ideologias pertinentes a cada época ou modo de produção. Ok? Lembrem bem disso. A questão da ideologia é uma das questões mais relevantes do Marx. Lembrem que a ideologia é usada para justificar determinadas relações de poder. Ok? Veja, o que nós precisamos lembrar do Emile Durkheim? Duas coisinhas centrais. Tá? Primeiro, Durkheim era positivista. Alguns chamam de pós-positivista porque ele tem alguns elementos a mais na sociologia dele. Nós não vamos discutir isso agora e não precisa. Desculpem. Eu quero que vocês lembrem que o Durkheim tem um trabalho bem interessante e bem curioso que separa sociedades primitivas de sociedades complexas e contemporâneas a ele. Tá? Ele tem um pouco dessa visão evolucionista da sociologia. Okay? Isso é um pouco ruim, mas tudo bem, né? Para entendê-lo, então vamos analisar esse ponto. Nas sociedades primitivas, a coesão social era mantida, sobretudo, em razão de um modelo de solidariedade chamado de modelo de solidariedade mecânica. Nessas sociedades, a divisão do trabalho ainda era muito incipiente, ainda era muito pouca. Mesmo assim, nessas sociedades, com uma substituição fácil de determinados indivíduos que realizavam determinadas tarefas, era preciso colocar uma manta de proteção que permitisse a essas comunidades viver em conjunto e viver protegidas em seus valores e suas qualidades identitárias. Nesse caso, o que nós temos? A solidariedade mecânica surge como um modelo que permite a aplicação de regras morais, símbolos, traços religiosos, de modo a encampar as relações sociais e impor sobre elas, inclusive, sanções diante de potenciais transgressões. Como assim? Uma sociedade na cabeça de Durkheim que fosse primitiva seria uma sociedade que conseguia se manter unida mais pelo medo dos seus membros do que propriamente pela colaboração aberta desses membros, já que o sistema de colaboração era um pouco falho, tendo em vista que eles poderiam substituir o trabalho uns dos outros com mais facilidade. Nesses casos, nós vamos ter uma série de valores morais e representações simbólico-religiosas que são muito claramente colocadas. Então, totens ou figuras espirituais, líderes xamanistas, enfim, né? Adivinhos, enfim, por aí vai. E você vai ter todo um sistema de regras que vão determinar a conduta desses indivíduos. O que é que ele pode ou não pode fazer, que tipo de coisa é uma transgressão religiosa, que tipo de coisa não é.
que tipo de situação ele pode vivenciar dentro da comunidade dele, que tipo de situação ele não pode, com quem ele pode casar e com quem ele não pode, o que as crianças podem ou não fazer e assim por diante. Toda vez que uma regra é quebrada, existe uma punição. Essa punição é a ossatura fundamental do direito penal na cabeça do Durkheim. E ela é muito mais comum e é muito mais nativa, está muito mais em casa nessas comunidades primitivas. Nesse caso, toda vez que um indivíduo quebra a regra, ele é punido. E a punição dele serve de caráter exemplar para que nenhum dos outros venha a cometer o mesmo tipo de deslize novamente. E assim a comunidade mantém sua identidade e se mantém unida. Certo? Essa seria mais ou menos a ideia da solidariedade mecânica. Nas sociedades mais contemporâneas, nós temos um tipo de solidariedade chamado de solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica, desculpem, é um tipo de solidariedade dirigida especificamente para a complementação das atividades de exposição mútua. Então, um indivíduo sabe executar determinada tarefa, mas ele é um especialista no campo dele. Tá? Então, eu, por exemplo, sou professor de disciplina propedêutica em direito, sou professor aqui de ciências sociais. Então, esse é o meu ramo, esse é o meu riscado. O que é que eu faço? Eu vou e ofereço o que eu sei fazer para receber algo em troca, e com o que eu recebo, eu contrato outros serviços que eu preciso. Eu não sei, por exemplo, plantar, mas eu preciso me alimentar. Então eu vou e compro o alimento de alguém que o tenha plantado e pego para eu me alimentar. E essa pessoa, por sua vez, pega esses valores e vai lá e contrata alguém, por exemplo, para montar uma casa para ela. E assim por diante. Nós estamos unidos não tanto pelo medo que nós temos de ser punidos caso nós quebremos uma lei, mas sobretudo porque nós precisamos uns dos outros. Nenhum de nós é mais capaz de sobreviver sozinho, de se isolar e viver e fazer tudo o que precisa fazer para sobreviver. Nós não podemos ser ao mesmo tempo médicos, filósofos ilustrados, musicistas, arquitetos e agricultores e assim por diante. Nós não temos condições de fazer isso. A expectativa de vida que teríamos seria muito mais curta, né, se é que isso seria possível, se é que isso poderia vir a ser possível. Então, assim, a complementaridade faz com que nós estejamos unidos. Isso não significa, contudo, que nós não tenhamos normas penais ou resquícios das sociedades primitivas na nossa sociedade. Ao contrário, nós temos. Durkheim vai falar que do ciclo anterior ainda ficaram algumas normas penais. E essas normas penais ainda estão aqui e ainda incidem. Então, ocasionalmente, nós vamos empregá-las. Ok? Mas para ele isso não é um bom sinal. Para ele isso é sinal ainda de um certo arcaísmo nas nossas sociedades. Ok? Então, esses são os 3 autores e é mais ou menos isso que vocês precisam saber. Desculpa. Ok. O que mais que vocês precisam lembrar? Veja, tem alguns movimentos que vão surgindo e que tem, às vezes, eles são um pouquinho mais estranhos e eles podem aparecer na prova de vocês. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia um pouquinho geral. O positivismo clássico. O positivismo clássico, fundado por Auguste Comte, tem como características centrais a tentativa de definição clara das ciências em sua separação objetiva, o estabelecimento de dogmas fundamentais para a organização de ciências. Em termos sociológicos, demonstra que as nossas sociedades, como sendo sociedades racionais, dependem dessa divisão e separação para produzir ciências mais incisivas, mais adequadas. E, para terminar, por fim, o positivismo ele tem uma implantação bem curiosa. Ele é todo voltado para uma tese evolucionista, para um progresso, para uma ordem de progressão. Ele tende a falar sobre progresso. No âmbito social, ele fala sobre e sociológico, ele tende a falar sobre a busca de progresso tecnológico, de progresso de complexidade, de progresso valorativo e progresso universal em determinadas sociedades. E tende a falar sobre evolucionismo, tende a falar da história como sendo uma linha constante de evoluções progressivas. Tá? Ele considera as sociedades modernas tardias, né, contemporâneas ali de Durkheim, como sendo as sociedades caucasianas, é claro, nessa situação mais divisionista, tende a entender essas sociedades como sendo o auge da evolução social humana. E no nosso caso aqui no Brasil, a gente acabou acolhendo o positivismo como exemplo, né, justamente na época da República, na época da fundação da nossa República. Muitos dos membros dessa abertura republicana tinham consigo, guardavam consigo, muitos dos valores positivistas. Então, nós tínhamos 2 traços fundamentais aqui na fundação da República. Muitos dos participantes eles eram de tendências liberais, e 2, muitos desses participantes seguiam o positivismo em termos de produção teórica, em termos de produção técnica. Né? Por isso que nós temos lá na frente da bandeira o tema ordem e progresso.
Notem que essa é uma influência que chega bem tardiamente para nós, né? Chega quase um século depois dessa discussão ter sido vivificada pelo Auguste Comte. Então, mas ela chega para nós, ela chega e muitos dos nossos, muito da alta cúpula da República trouxe consigo esses valores e imaginava então justamente que nós tínhamos que partir do pressuposto do amor, trabalhar em nome da evolução, do progresso, sempre dirigidos, induzidos pela ordem, que é o grande mote do positivismo comtiano, sobretudo no que diz respeito ao âmbito sociológico. Outros movimentos de interesse para nós. Tá? O liberalismo. O liberalismo fala sobre uma tentativa de não intervencionismo no espaço da sociedade civil, não intervencionismo de nota econômica, permitindo-se, no entanto, certas intervenções através de não no controle de mercado, mas para incentivar certos setores que são considerados vitais para uma sociedade e que ocasionalmente podem não ter podem não ter o alavancamento necessário para que sobrevivam. Mas isso é só em situações limítrofes. Né? Então, poxa, por exemplo, não existe mais quem plante para a gente se alimentar. Poxa, então eu vou dar uma subvenção para ver se esses caras ganham espaço. E é só isso. Difere radicalmente do neoliberalismo, que entende que não deve influenciar de modo algum, que deve apenas trabalhar para criar um ambiente sustentável, ou seja, um ambiente em que os diversos setores da sociedade produzem para se sustentar. E existem um ciclo de produção que se retroalimenta, e aí o Estado existiria apenas como fiscal, nunca como fosse interventor. Aí entra toda a questão do terceiro setor, toda a questão das agências reguladoras que nós temos hoje no Brasil e que nós herdamos lá da época do Fernando Henrique Cardoso, que se alinhou durante seu governo com as teses do neoliberalismo. Okay? Desculpem. Mas ele era um social-democrata. Veja, ele sempre, em termos teóricos, ele se colocava com certas tendências esquerdistas, acabou abraçando a social-democracia como força ideológica, mas as práticas dele foram práticas neoliberais e depois do governo, inclusive, ele acabou abraçando a causa neoliberal com mais abertura. Né? Que mais? Comunismo. O comunismo ele aparece para nós como sendo um movimento ideológico voltado primeiro para a extinção do Estado. Mas a União Soviética era comunista? Eles na realidade eram socialistas, né? Não comunistas. Né? Eles tentaram chegar ao comunismo. O comunismo ele exige a eliminação do governo, a autorregulamentação do povo, a implantação de uma historicidade material, ou seja, o povo define o que vai fazer, por que vai fazer, em que direção vai, a ausência de propriedade privada, a oferição de ganhos iguais por todo mundo, certo? E então, portanto, basicamente existe essa planificação no sentido econômico, para que possa haver um desenvolvimento existencial da parte de todos, ok? O anarquismo ele sai em paralelo aqui. O anarquismo ele pensa as mesmas coisas, só que o anarquismo entende que deve existir a preocupação com a liberdade individual, certo? E cada um deve escolher como participa dessa sociedade. Lógico que isso significa que o anarquismo exige uma tomada de consciência um pouco diferente daquela do comunismo. O comunismo entendia que deveria existir um estágio preparatório chamado de estágio socialista, em que o governo era abolido, mas você formaria corpos de representantes do povo, né? No caso da União Soviética, os chamados sovietes, por isso chamava União Soviética, né? E esses sovietes eles reorganizariam os espaços e preparariam a vinda de um mundo sem governo, de um espaço, de uma terra sem governo, sem propriedade. Até lá eles regulariam algumas diferenças salariais, regulariam algumas diferenças de pagamento, iriam tomando as propriedades privadas e planificando, tornando tudo uma grande propriedade pública, até o momento em que todos estivessem prontos para abolir o governo, daí os sovietes desapareceriam, isso nunca chegou a acontecer, e a partir desse momento não existiria mais governo. Os anarquistas, eles evidentemente procuravam uma adesão individual a um modelo coletivo pela tomada de consciência de um indivíduo, que deveria chegar ao ponto dele entender que ele é livre para fazer o que ele quer, mas se ele quer viver em comunidade tem um ônus, e esse ônus é trabalhar para a própria comunidade. Né? O anarquismo e o comunismo eles se separam completamente, notadamente depois da Terceira Internacional, quando houve uma discussão bastante feroz a respeito do ataque que alguns anarquistas teriam sofrido na década de 20, após terem sido falsamente acusados de traição da Revolução na Rússia. Eles teriam sido atacados e brutalmente assassinados por membros do então governo da União Soviética, e eles
julgaram que a União Soviética tinha distorcido os valores da Revolução e a partir dele se separam. É a partir desse momento, efetivamente, que nós vamos ver uma história do anarquismo que é separada da história do comunismo. O comunismo passa a ter, então, um caráter mais regrador e o anarquismo um caráter mais desagregador. Tá? Ele passa, inclusive, a ser um movimento muito mais crítico, muito mais oposicional do que propriamente um movimento de estabilização política. No círculo desses movimentos ainda tem um outro movimento bem curioso chamado ludismo, assim chamado por conta de um suposto líder que atendia pelo nome de Henry Ludd. Henry Ludd, na realidade, era um personagem fictício. E se existia um Henry Ludd, ele, na realidade, pegou esse nome e usou esse nome falsamente. Henry Ludd era um sujeito que buscava defender em território britânico os interesses dos trabalhadores e alegava que os trabalhadores sofriam nas mãos dos grandes proprietários e recebiam pouco pelo trabalho que realizavam. A estratégia do ludismo era basicamente promover sabotagem em pátios de fábricas, promover rebeliões violentas, manifestações violentas na rua, confrontação. O ludismo ele era bastante árido e bastante duro. E era, sobretudo, um movimento de defesa de direitos de trabalhadores, certo? A carta ludista era uma carta que pedia, solicitava esses direitos e que apregoava o uso da violência e o uso da desorganização brutal dos espaços, caso essas demandas não fossem atendidas. Tá? Henry Ludd virou, inclusive, um personagem fictício em vários pasquins da época. Aparecia desenhado Henry Ludd, aparecia Henry Ludd liderando uma manifestação violenta, ou quando aparecia uma manifestação violenta, eles brincavam, colocavam um personagem qualquer como Henry Ludd pulando no meio da multidão, incitando a multidão e assim por diante. Ok? Então aqui vocês têm um leque de alguns movimentos que podem aparecer aí pela frente, né, e que vocês podem usar então para responder a prova. Okay? Liberalismo, neoliberalismo, comunismo, socialismo, anarquismo, ludismo. Okay? Tem tantos e tantos outros, mas esses aqui são a base que vocês precisam só para ter uma ideia geral. Ok? Fora isso, deem uma olhadinha lá nas aulas, okay? Vocês vão ter lá uns dados um pouco mais objetivos a respeito de tantos outros temas. Cuidem um pouquinho com a questão do traçado cultural no movimento de globalização, aquela questão da relativização que nós discutimos. Cuidem um pouco com as consequências da globalização, sobretudo no plano cultural. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição até amanhã, então fiquem à vontade para me procurar. Ok? Eu agradeço, galera. Desculpe só ter lançado um pouco mais em cima, mas essa semana foi meio complicado. Passei bastante tempo dessa semana muito doente e eu não consegui gravar o vídeo antes. Então agora ele está gravadinho. Acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas eu espero que vocês tenham aí a oportunidade de aproveitar bem esse vídeo, ok? Tendo tempo, eu já passo mais alguma coisinha para vocês na sequência. Se precisarem, por favor, me procurem. Feito, galera? Valeu, um abraço, ótima prova, ótimo descanso para vocês e até mais.